Boa noite a todos, a paz seja convosco. Que Deus te abençoe nessa noite, que nós possamos aprender da palavra do Senhor. Como muitos já me conhecem, sou o pastor Tony, da igreja aqui do Jardim Prés de Barros, aqui próximo do Zoológico Municipal de Sorocaba. E nessa noite nós estamos aqui para trazer a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, para falar ao coração de todos nós. Amém? Então, se você está agora nos assistindo, nos ouvindo, por gentileza, pega a palavra do Senhor e vamos acompanhar nessa noite, lá no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, versículo de número 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos ler junto conosco aqui. Enquanto você... Vou dar alguns minutinhos para que você possa estar localizando a mensagem aí. Amém? Vamos lá. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: Respondestes corretamente. Faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E Jesus pergunta para este homem: Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo também. Amém. Pai, fala conosco, fala com a tua igreja. Fala ao nosso coração. Pai, alcança agora, Pai, o perdido, aquele que está triste, amargurado, se sentindo sozinho, abandonado, ó Pai. Que nós possamos nessa noite, ó Pai, cada um de nós, preencher o vazio que está no nosso coração, seja qual for ele, dor, tristeza, angústia, medo, todo o mal que tem se levantado contra a tua igreja, contra o teu povo e contra os teus filhos. Abençoa cada família, cada lar, Deus, derramando a tua unção, e orientando a Deus com o teu poder, com a tua graça, através da tua mão santa e protetora, através da unção de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. Que muitas pessoas nessa noite possam ser tocadas, revestidas, fortalecidas e saiam vitoriosas daquilo que o Senhor tem para falar ao coração de cada um de nós. Fala comigo, fala profundamente, Pai. Assim eu oro e peço que as minhas palavras, Pai, saiam daquilo que o Senhor tem para falar ao coração de todos nós, e não do meu pensamento e da minha vontade. Porque a tua palavra, Pai, ela é uma palavra forte, verdadeira. A palavra que renova, que restaura, que transforma, e que dá vida, e que traz força a todos nós. Então, nesta noite, ó Pai, neste dia, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, usa a minha vida, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos.
Então nós vemos essa passagem, uma das passagens mais impactantes, das quais Jesus deixou como ensinamento para nós. Algo que é muito importante nós olharmos nesses dias, e uma das perguntas feitas para Jesus naquele momento é dizer assim: quem é o teu próximo? Eu acho que nós, nesses últimos tempos, estamos precisando muito, mas muito mesmo, levantar pessoas e líderes e quem quer que seja, que possam realmente fazer a diferença. Pessoas que tenham o interesse de fazer algo muito importante para o reino de Deus, para as pessoas, atitudes valiosas, coisas muito boas mesmo. Nós precisamos orar, porque é importante a gente olhar para as pessoas. Por isso que Jesus, ele chama a atenção deste homem. Esse homem, a Bíblia diz que ele tentou, de alguma maneira, colocar Jesus à prova. Ele tentou, como muitas vezes nós somos tentados e tentam nos colocar à prova em algumas situações, nos afastando de Deus, nos dando medo, falando coisas contrárias a nós, lançando palavras que muitas vezes dói no nosso coração, muitas vezes pessoas próximas, amigos, quem quer que seja. Nós temos vivido tempos difíceis, e esses tempos difíceis, eles precisam ser de reflexão para todos nós. Que nós possamos parar, refletir, quem são as pessoas que realmente nós devemos amar, e o que nós devemos buscar, quem é o nosso próximo, como Jesus disse aqui. E é óbvio que, nesse momento, Jesus percebe aquela situação, e Jesus faz uma pergunta para aquele homem, e nós sabemos a resposta quando ele mesmo responde. Ele era um conhecedor. Ele diz para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse para ele, né? Olha a resposta. Jesus falou: você está certo. Faça dessa maneira que você vai ter vida, você vai viver dessa maneira. E ele, porém, ficou meio sem jeito, né? Porque muitas vezes, quando a gente é surpreendido naquilo que nós achamos que não seremos surpreendidos, a pessoa fica sem jeito, sem ter o que falar, e ele faz uma pergunta que, obviamente, faz com que Jesus tenha mais ainda para dizer para ele. É importante que muitas perguntas nós façamos para Deus, que nem, por exemplo, não sei se você tem feito, mas é importante que você faça uma pergunta para Deus: quem sou eu? Que tipo de cristão eu sou? Como o Senhor me vê hoje, no meio de toda essa situação? Como que o Senhor tem visto, Pai, o meu amor, o meu carinho pelas pessoas, as minhas atitudes, os meus olhos são bons, porque a Bíblia diz assim: se os seus olhos forem bons, tudo ao teu redor é bom. Meu coração é bom, se o seu coração for bom, tudo ao teu redor é bom. É importante nós refletirmos disso. Quando a Bíblia diz assim: sabe, o que entra na minha boca, o que sai da minha boca? Porque muitas vezes o que sai contamina, o que sai machuca. É importante. Então este homem achou de uma maneira pegar Jesus numa emboscada, mas num outro ponto, nós vemos que Jesus, ele ama muito as pessoas, de uma maneira tão especial, e ele ama todos nós, porque o que ele diz? Você fez bem. Já que você sabe que isso é o correto, então faça. Olha que utopia que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Parece que nós sabemos de tudo, mas não conseguimos prevalecer sobre isso. Nós sabemos que o amor é acima de todas as coisas, sabemos que é importante amar, respeitar, sabemos que é importante ajudar, sabemos que é importante muito, tudo isso, mas o que nós temos feito? Quantas pessoas conseguem fazer isso verdadeiramente? Quantas pessoas conseguem ser um amigo fiel, conseguem ser um parceiro fiel, conseguem ser um pai fiel e assim por diante, um filho fiel? Muitas pessoas têm sofrido com isso. Então este homem, nessa pergunta, Jesus fala assim: então você sabe o que deve fazer, então faça. Então a pergunta que muitas vezes eu me faço, a pergunta que eu quero que você, e também passo para você: por que nós sabemos que devemos fazer muitas coisas e não fazemos? Qual é o motivo? Qual é o intuito? O porquê? Eu não sei se você tem pensado sobre isso, mas a Bíblia nos remete para isso. Por que eu sei o que devo fazer e não faço? Porque eu preciso ajudar pessoas e não ajudo?
Porque eu tenho que acreditar e não acredito. Onde está a minha fé? Onde está a minha força? Onde está a minha vontade de vencer, de conquistar as coisas? E aí nós vemos a Bíblia falando que Jesus diz assim. Então Jesus ele conta uma história muito forte, uma história muito impactante, quando ele diz que aquele homem que descia para Jericó foi assaltado. Ele caiu na mão de salteadores. E não somente foi assaltado, ele também foi espancado. Ao ponto que a Bíblia fala que os ferimentos deles foi muito forte, deixando ele praticamente morto ali no chão. E aí, daquela mesma maneira, a Bíblia diz que casualmente descia naquele lugar um sacerdote. E naquele caminho, esse sacerdote passou, e quando ele percebeu aquela situação, ele se afastou e passou de longe. Da mesma maneira, a Bíblia diz que passa também um levita. Levita também percebe aquela situação, se afasta e vai embora. E alguém improvável, uma pessoa totalmente improvável. Por isso que Jesus, ele tem essa forma de trabalhar conosco. A palavra de Deus, ela sempre vai achar uma maneira de nos induzir ao pensamento. A gente muitas vezes queremos as coisas de uma maneira muito fácil. Nós achamos que Jesus tem que dar para nós assim, de mão aberta. Que Deus, então, é Pai, então não tem isso. Ele tem que abrir as portas dos céus, derramar tudo sobre nós, e nós, como filhos, nós temos o direito de tudo. Mas não é bem assim. Nós percebemos que a Bíblia, ela nos traz sempre ao entendimento, à reflexão, para que a gente possa refletir naquilo que é importante e aquilo que nós vamos valorizar e aquilo que nós não valorizamos. Este homem samaritano, para quem sabe a história dos samaritanos, os samaritanos naquela época, eles eram inimigos dos judeus. Na verdade, os judeus inimigos deles e eles inimigos dos judeus. Eles não se misturavam de maneira nenhuma. Eles não tinham contatos, pelo contrário. Judeus chamavam os samaritanos de impuros. Ele era totalmente contra os samaritanos. Mas por isso que Jesus ele quer mostrar para mim e para você que é isso que nós temos que entender. É aquela pessoa que você menos espera, que você nem acredita, é aquela pessoa que está fazendo a diferença que nós não estamos fazendo. É essa pessoa que está fazendo muitas coisas que nós que deveríamos estar fazendo, não estamos. Que está buscando paz, está buscando bênçãos, está ajudando muitas pessoas, e nós que nos dizemos cristãos, só sabemos falar e pouco fazer. Essa é uma grande realidade. Então você vê quando Jesus é assim, então, esse samaritano, ele veio, passou, viu aquele homem e ficou com compaixão, compadeceu-se daquele homem. Ele chegou até aquele homem, pegou aquele homem, viu aqueles ferimentos, ajudou aquele homem, tratou daqueles ferimentos, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou esse homem para uma hospedaria, para um lugar de repouso, para um lugar onde pudesse ser cuidado. E tratou daquele homem. Aí no dia seguinte tirou o seu dinheiro e deu esse dinheiro para o dono da hospedaria e dizendo, cuida deste homem, cuida dele. E se alguma coisa gastar a mais do que eu estou te dando, eu vou indenizar você quando eu voltar de viagem. E aí Jesus pergunta novamente para este homem, intérprete da lei, para que ele pudesse responder a Jesus. Qual desses três te parece ter sido o próximo desse homem? Se lembre que a pergunta deste homem era para Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é a pessoa ao qual você tem amado e respeitado? O que nós estamos fazendo neste mundo para realmente fazer algo diferente, buscar algo diferente, tratar de maneira diferente as coisas? Eu queria fazer um paralelo também, falando deste homem samaritano. Eu queria fazer um paralelo lembrando de alguns valentes que a Bíblia tem, que trazem para nós assim coisas espetaculares. Eu não sei se você já ouviu falar dos valentes de Davi.
São homens que não deixaram Davi de maneira alguma. Estiveram sempre presentes com Davi, sabendo que o dia mau poderia vir, sabendo que as situações não seriam fáceis. Por isso que é importante nós amarmos as pessoas, irmãos. É importante nós chegarmos próximo de pessoas que nos amam. É importante nós valorizarmos as pessoas que estão ao nosso lado. É importante você valorizar, você que tem a sua esposa, valorize a sua esposa, o seu marido, a tua casa, a tua família, os seus que estão com você. Valorize os seus amigos, valorize essas pessoas. Pessoas são importantes, nós precisamos das pessoas e as pessoas precisam de nós. Nós vamos ver quem está perto de nós, porque nós teremos o dia mau, teremos dias difíceis. Nós teremos o dia da angústia, teremos o dia do sofrimento. Teremos os dias dos conflitos também, como muitas pessoas têm tido nesses dias. Quantos nós sabemos de pessoas que estão passando por grandes lutas, com grandes problemas, dificuldades, passando por problemas complexos, angustiantes. Mas eu e você precisamos ser os guerreiros de Deus, aqueles que levam a palavra do Senhor, aqueles que estão preparados para fazer a obra de Deus, aqueles que olham para este samaritano e dizem assim: eu quero ser igual a esse samaritano, eu quero ser um vencedor como esse samaritano, eu quero ter esse exemplo desse samaritano, eu não quero passar de longe mais as pessoas, eu preciso entender o que Deus tem para a minha vida, eu não quero estar longe mais da minha família, dos meus amigos, dos meus filhos, de quem quer que seja. Buscar a verdade diante de Deus, porque se nós sairmos desse momento que nós estamos vivendo, da forma como nós estamos vendo as situações hoje, infelizmente nós estamos vendo um mundo que está afastando cada dia mais as pessoas. Dificilmente você consegue receber o apoio de muitas pessoas hoje. Dificilmente você consegue receber o carinho de muitas pessoas hoje. Porque todos nós estamos esperando que alguém venha nos apoiar, mas ao mesmo tempo não estamos apoiando praticamente ninguém. Não estamos buscando praticamente o apoio com ninguém. Essa é uma grande realidade na vida de cada um de nós, perdão. Então é importante que nós passemos a refletir sobre isso. E falando um pouco sobre esses valentes de Davi, eu queria ler o que está lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo de número 8. 2 Samuel, capítulo 23, versículo número 8. Eu quero fazer um comparativo um pouco sobre esse assunto, lembrar um pouco dessa história. 2 Samuel fica lá no Velho Testamento, esse livro. Você vai ter ele lá depois, tem 1 Samuel, 2 Samuel, você vai achar, capítulo de número 23, versos 8. Diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças descenderam, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale do Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e levaram a Davi. Ele não quis beber,
porém a derramou como libação ou como oferta ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes de Davi. Então você vê que essas pessoas eram pessoas guerreiras, pessoas que não desistiam. Nós precisamos levantar homens e mulheres, todos nós a cada dia, como os guerreiros. Aqueles que não desistem, aqueles que estão fortes, aqueles que vão pelejar na batalha, aqueles que vão levar ânimo, aqueles que vão levar a fé, aqueles que vão levar a alegria. São essas pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas. Quem são as pessoas que têm feito diferença hoje nesses dias? Muitas pessoas, irmãos, têm feito a diferença. E muitas vezes nós achamos que aquele que deve fazer a diferença é aquele que faz isso, faz aquilo. Não. Pessoas que muitos de nós não temos visto estão sendo guerreiros, estão levando a bênção a famílias, a lares, estão fazendo grandes coisas, mesmo sabendo que em determinado momento aquilo pode não dar certo. Não estão desistindo. É isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos levantar, é isso que nós devemos ser, é aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Homens e mulheres valentes, que olham para as pessoas e reconhecemos os nossos próximos e vemos o que nós podemos fazer. Eu queria dizer para você que é importante saber que tem pessoas ao nosso lado. Eu não sei se você tem no teu coração e você tem pessoas do teu lado. Tomara Deus que você tenha, mas se você não tem, comece a reparar um pouco mais nas pessoas. Pode ter certeza que tem muitas pessoas que estão ao teu lado e você não tem reparado nelas. Pessoas que você tem desprezado, pessoas que você não tem dado valor para elas. É muito importante que você, como pai, mãe, líder, quem quer que seja, olhe para os seus. Olhe para a sua esposa, olhe para o seu marido, olhe para os seus filhos, olhe para o seu patrão, para o seu amigo de trabalho, quem quer que seja. São pessoas que precisam ser valorizadas, pessoas que precisam estar tendo o apoio seu, porque muitas vezes é nessas pessoas que você vai encontrar a força que você precisa, a fé que você precisa, a alegria que você precisa. Pessoas que vão te apoiar, pessoas que vão te sustentar, pessoas que vão, como que eu posso colocar? Vão estar com você em todos os momentos. É importante nós pararmos para ver a história desses homens aqui. Nós vemos aqui que a Bíblia diz que um desses homens, o nome dele é bem engraçado, diz assim, o nome dele era Josebe-Basebete. Josebe-Basebete era um dos 30. A Bíblia diz que de 30, aqui a Bíblia está falando de 3. Esses 3 valentes de Davi. Este homem, a Bíblia diz que ele sozinho, ele lutou contra 800 guerreiros e ele venceu 800 guerreiros sozinho. Nós sabemos, irmãos, que as lutas, da Bíblia, elas são lutas bem expressivas e ela leva a nós sempre a entender a grandiosidade de Deus, porque um homem sozinho vencer 800 homens, nós sabemos o que a Bíblia fala aqui, ele feriu esses homens e o que a Bíblia diz que Deus foi valorizado, Deus estava com ele, Deus estava ali com eles. Então a bênção naquele homem estava naquilo que ele tinha com Deus, na vida que ele tinha com Deus, e não só isso, ele era perseverante, ele tinha uma força muito grande, ele tinha aquele coração. Se você ver esse homem, a Bíblia fala que ele era um valente. Davi suportou Davi por muito tempo. Agora, quando nós falamos de suportar, nós achamos que é suportar a pessoa, não. Suporte, quando a Bíblia diz, é dar suporte. Este valente dava suporte para o rei. Esse valente estava suportando aquele momento que o rei estava passando. Em todos os momentos de luta, ele sabia, ele tinha convicção que ele estava vencendo as batalhas e ele tinha um mérito a receber, que vinha de quem? De Deus. É isso que nós devemos entender. Quem são os valentes que estão com você hoje? Quem são as pessoas que estão com você? Quem tem sustentado e suportado você? É importante muitas vezes a gente valorizar essas pessoas, estarmos firmes com essas pessoas, sabendo que nós vamos vencer, fortalecer, estimular, encorajar. Olha o que é importante.
fazer a nossa mente, colocar na nossa mente quem nós somos e o que eu posso ser, quem é Deus na minha vida. É isso que nós precisamos buscar. Quem é Deus? Quem é o meu próximo? O que eu estou fazendo? Quem eu posso ajudar? Em que eu posso fazer? Esse homem, a Bíblia diz que ele sai numa batalha e ele não tem medo. Ele enfrenta aqueles 800 homens. É óbvio que se ele fosse pensar, puxa, eu vou enfrentar 800 homens, eu acho que não vou conseguir, eu não vou vencer. Mas na mente desse homem, pode ter certeza que ele falou assim, eu não sei se o certo é fazer, eu não sei se eu estou no caminho correto, eu não sei se isso que eu devo fazer, mas uma coisa eu sei, o que está no meu coração é que eu devo fazer isso, que eu tenho que lutar por isso, e eu tenho certeza que a minha força, a fé, a bênção de Deus vai me ajudar. Agora, o que está na tua mente hoje? Muitas pessoas desgastadas, entristecidas, amarguradas, desorientadas, totalmente sem força de nada. Não, Deus quer que você tenha o pensamento. Você deve fazer, pessoas estão precisando, amigos, no teu lar você precisa ser essa pessoa. A pessoa que fortalece, que estimula, que encoraja. A pessoa que traz coisas novas, que renova. É isso que Deus quer de um cristão. O momento é difícil, sim, mas é importante nós olharmos para aquilo que Deus quer que a gente faça. É essa oração que eu tenho feito para Deus. Deus, quem sou eu? O que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer? Eu preciso de mais, eu preciso aprender a mais, eu preciso crescer mais. Eu preciso aprender de Deus. Estar atento a quem está ao meu redor. É importante nós orarmos pelas pessoas. Quem está do teu lado, ore por ela. Você tem orado pelo teu próximo, você tem buscado a Deus pelo teu próximo, você tem colocado ele nas mãos do Senhor. Você já pensou como é importante quando alguém pede uma oração para você? Quando alguém te liga, quando alguém manda uma mensagem e fala assim, ore por mim. Essa pessoa está colocando todo o crédito em você, dizendo assim, ele está orando. Ele está intercedendo por mim, é ele que me sustenta, é ele que me ajuda. Irmãos, a importância que isso tem, não importa se você acha que você é fraco, você não é fraco, se você está com Deus, você é forte, você vence, você conquista. Este outro guerreiro, diz assim, ele se levantou e feriu os filisteus, até alcançar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. O que significa esse exemplo? Diz o seguinte, que esse homem, ele saiu para pelejar. E ele lutou. Então, quando a Bíblia diz que a espada se apegou na mão dele, significa o quê? Ele teve que sofrer tanto. Foi tanto o sofrimento que a mão dele começou a rasgar. A mão dele começou a machucar. E aquela espada se tornou como se fosse parte da mão dele. Ele lutou de uma maneira crendo que aquilo seria a vitória na vida dele. É isso que Deus deseja para cada um de nós, que nós lutemos contra o mal que está sobre a nossa vida, contra este mal que foi colocado hoje na minha casa e na sua casa. Este mal chamado coronavírus, essa doença, sim, nós temos que lutar contra ela, mas não só isso, mas esse afastamento das pessoas, essa forma que foi colocada para nós, que nós temos agora que trabalhar em casa, e isso tem afastado os casais, porque é no momento do lar, da família, que muitas vezes nós estamos vendo a confusão que está acontecendo, se mistura o trabalho com a refeição, com o alimento, está tudo misturado, e é isso que Satanás quer, destruir a família, destruir a casa, destruir o lar, fazendo com que as pessoas falem assim, não, agora é a melhor coisa que aconteceu, o home office é o melhor negócio que aconteceu. Nossa, agora não vai ter outra coisa melhor. Cuidado, porque tudo tem que ter o seu tempo. Tudo tem que ter o seu devido momento. Existe o momento de trabalhar, existe o momento de você fazer. É óbvio que você deve trabalhar agora, é óbvio que você deve fazer o home office, é óbvio que você deve sustentar isso na tua casa para que você tenha o seu sustento, mas cuidado para que isso não esteja se tornando um problema sério de distanciamento dentro da tua casa. Você está distanciado do seu trabalho, mas também está distanciado dos teus filhos. Você está distanciado da sua família. Você está distanciado daqueles que estão dentro do teu lar. Cuidado. Satanás é astuto, ele não perde tempo. Ele tem se levantado a todo tempo contra a igreja. Por isso que Jesus faz aquela pergunta
responde aquele homem daquela maneira: quem é o teu próximo? Quando aquele homem pergunta quem é o teu próximo, Jesus dá um exemplo. O teu próximo, o próximo daquele homem foi um samaritano que não tinha nada a ver com a situação. Aquele samaritano podia chegar e falar assim: agora é a minha hora de vingança. Agora é a hora que eu devo vingar tudo que vocês falaram de mim. Vocês judeus. Ele podia chegar e ter cuspido naquele homem. Ele podia chegar e falar: agora vou acabar de matar você. Não, pior, vou deixar você aí gemendo. Você merece, porque você é um judeu, porque você nunca olhou para mim, porque você nunca fez nada por mim. Era isso que ele devia fazer, era isso que ele tinha na mente, é isso que muitas pessoas têm, não tem misericórdia. Pelo contrário, ele olha para aquele homem e diz assim: eu não me importo com o que você fala, eu não me importo com o que você pensa, eu não me importo quais são as suas atitudes para comigo, o que me importa é que eu tenho um Deus, e esse Deus me ensinou que eu devo amar o meu próximo, e que eu devo respeitar o meu próximo, e que eu devo valorizar o meu próximo, e que eu devo conduzir o meu próximo para algo melhor, e eu vou fazer isso. Vem aqui. Carregou esse homem, colocou no cavalo, levou, pagou as despesas desse homem. O que significa isso? Pagou um preço por aquele homem. Aquele samaritano dormiu à noite. Fiz o meu trabalho. Ele não ficou remoendo um ódio. Ele não ficou pensando: nossa, samaritano, esses judeus sem vergonha, esses homens que ficam falando mal de mim, eles não me conhecem, não sabem quem eu sou, não sabem como eu dei duro na minha vida. Nossa, eu trabalho, levanto 5 horas da manhã, eu vou até onde posso ir. Nossa, para mim conseguir esse carro, só Deus sabe quantas parcelas eu paguei. Nossa, essa casa e não sei o quê. Nossa, porque os meus investimentos e porque isso e por aquilo, se achando a última bolacha do pacote e não ajudando ninguém, e não fazendo nada por ninguém, se colocando em martírio, se rebaixando. Não, ele falou assim: eu passo por cima de tudo isso, eu sou melhor do que tudo isso, eu quero fazer a diferença lá fora, eu não me preocupo com o que este homem falou, não me preocupo com o que os judeus falaram, eu vou levar este homem para ser curado e restaurado. Irmãos, tire essa dor do teu coração, perdoe, tire essa angústia da tua vida, porque você tem convivido anos com a angústia, você tem convivido anos com o ódio. Não pense que isso está fazendo bem, pelo contrário, isso está destruindo a tua casa, isso está destruindo o teu coração e a tua família. Então, nesta noite, eu queria dizer para você: veja o exemplo deste homem. Ele vai para a luta, e não importa a luta que ele estava ali, ele tinha que vencer aquela luta, e ele pega aquela espada, ele não larga, ele decide não largar, porque aquela guerra para ele, não importa se ela era uma guerra certa ou uma guerra errada, ele sabia que ele tinha um propósito de vencer, porque ele estava produzindo, ele estava guerreando para o povo dele, ele estava lutando contra o mal, ele estava lutando contra as ofensas, contra tudo aquilo. Porque a Bíblia diz assim: ele se levantou e feriu os filisteus. Quem eram os filisteus naquela época? Os inimigos de Israel, os inimigos que queriam acabar com Israel. Os filisteus, irmãos, eles entravam, eles destruíam, eles entravam nas casas, eles arrebentavam, eles matavam crianças. Pensa nisso, eles matavam as crianças, eles matavam os animais, ele matava, ele não tinha dó. Os filisteus eram bandidos de uma alta... Se você não tem ideia de como a Bíblia fala desses homens, se você estudar um pouco a história da igreja e for lá ver nos antigos livros, você vai ver como aqueles homens eram sanguinários, eles não tinham dó. Irmão, Satanás também é da mesma maneira. Ele fala claramente, a Bíblia relata: ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não está brincando comigo e com você. Por isso que nós sabemos o que devemos fazer e por que não fazemos. Foi isso que Jesus respondeu para aquele homem. Jesus falou assim: você está fazendo certo, então faça. É isso mesmo, beleza. Você sabe o que tem que fazer, então faça. Quando Jesus muitas vezes está batendo em você agora, quando a palavra de Deus fala com você, nós achamos uma desculpa, como este homem achou. Ah, mas quem é meu próximo? Eu vou entrar nessa guerra? Eu não vou entrar nesse problema, não. Eu não vou ajudar esse lugar, não. Ah, não, deixa que se exploda, eu quero cuidar da minha casa. O importante é que aqui na minha casa não falte nada. O importante é que aqui na minha casa nada falte. Importante que aqui está tão fechado. Aqui é o negócio. Não. Quem é o teu próximo? Por quem você tem guerreado? Esses são os valentes de Davi.
homens que foram muito importantes. Nós precisamos de pessoas assim, irmãos. O Brasil está precisando de homens e mulheres assim. O Evangelho está precisando de homens e mulheres assim. Homens e mulheres que se levantam para dizer assim: pastor, eis aqui a minha ajuda. Pastor, estou orando por você. Meu amigo, ô fulano, lembra de mim? Estou orando por você. Não entrando num monte de conversa fiada, batendo de frente com coisa que não tem nada a ver, que não vai resolver a sua vida. Pelo contrário, está prejudicando cada dia mais o teu pensamento. Dando exemplos de caráter, exemplos de homem e mulher digno, que tem um grande relacionamento com Deus. É isso que nós estamos precisando, de pessoas que fazem a diferença, prontos para ajudar, prontos para guerrear, pessoas que fortalecem os outros, pessoas que mostram a força. Você vê a presença de Deus na vida desses homens. Vocês veem que eles tinham Deus. Com certeza eles tinham Deus. A força deles estava em Deus. Mas também mostra para nós que esses homens estavam dispostos também. Não adianta você falar que você tem Deus, mas cadê a sua disposição para fazer alguma coisa? Cadê a sua disposição para levantar, para guerrear alguma coisa? É fácil você ficar na tua casa, é fácil hoje. Nós estamos falando, Deus é fiel, Deus é forte, Deus é contigo. Eu tenho Deus forte, mas cadê a disposição? Cadê o vigor? Cadê a vontade de se levantar e falar, eu vou vencer essa guerra? Vou pegar minha espada, são 800 homens, não importa, a minha lança. E eu vou fazer a diferença. Eu vou mudar essa história. Eu vou ganhar esta guerra. Não importa quantos sejam. O outro pega a espada e segura ela. E não cai da mão dele de forma nenhuma. Ô irmãos, quantas pessoas você tem levantado todos os dias? Nós temos que estar disponíveis. Fazer o que é certo a ser feito. Mesmo que não pareça fácil fazer. Mas mesmo assim não desistir. Qual que é o certo a ser feito hoje? O que você acha que é o certo a ser feito? Quem você tem apoiado? Quem você tem ajudado? Comece a olhar ao teu redor, comece a olhar as pessoas que estão com você. Comece a olhar para aqueles que têm orado por você. Pergunta se essa pessoa não está precisando de ajuda. Pergunta se essa pessoa não está precisando do teu apoio. Se essa pessoa não precisa que você esteja do lado dela. Talvez você que está me ouvindo tenha abandonado a tua igreja. Tenha abandonado o teu pastor. Tenha abandonado aquele que colocou as mãos sobre você. Você abandonou ele. Você nunca ligou para ele. A igreja do Senhor Jesus. Muitas vezes você pensa assim, eles são interessados no dinheiro. Deus é Deus, irmão. Se Ele quiser a igreja aberta, Ele vai abrir. Se Ele quiser a igreja fechada, Ele vai fechar. Ninguém para a obra de Deus. Ninguém para, porque Jesus, Ele disse assim, vocês são os meus discípulos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. E aqueles homens fizeram isso. Apoie os seus amigos. Apoie as pessoas que estão do teu lado. Não desista delas. Faça o melhor que você puder fazer. Se levante. Você quer fazer uma obra social? Faça. Então se levante, junte pessoas, vamos fazer. Qual a maior dificuldade que nós temos hoje? Quem são os valentes que vão com a gente? Quem são os valentes que na hora da dor de barriga estão indo atrás da gente? E eu quero encerrar essa mensagem lendo o último trecho da história. Diz a palavra do Senhor, né? Nós lemos aqui. Também, lá em 2 Samuel, capítulo 23, versos 13. Também, 3 dos 30 cabeças desceram. E no tempo do que? Da cega, no tempo da luta. No tempo que Davi estava na luta. No tempo que Davi estava complicado, no tempo que Davi estava com dores, no tempo que Davi estava longe de tudo, Davi estava escondido na caverna. Esses 3 homens desceram lá na caverna, uma luta grande. E eles foram lá na caverna conversar com Davi, foram lá ficar com Davi, apoiar Davi, e restaurar Davi, transformar Davi, levar uma palavra para Davi.
E quando eles estavam lá, guerreando com Davi, uma tropa de filisteus estava acampada num vale aonde estava a fortaleza de Davi. Os filisteus estavam lá em Belém, na fortaleza de Davi. E Davi estava numa caverna e os homens dele estavam com ele. Mas a Bíblia diz que Davi, naquele momento, pede um pouco de água. Ele fala assim: quem dera eu pudesse estar agora. Quem dera eu tivesse a oportunidade de tomar uma água agora. Lá do poço. Daquele poço que está lá na entrada da cidade. Na porta de Belém, quem dera. E aqueles homens pensam assim: puxa, não falam nada para Davi. Não falam nada para Davi. Eles pegam de noitinha, em algum horário, vão escondidinho lá, com calma, entram na cidade, arriscam as suas vidas, arriscam aquele momento tão difícil da vida deles. E o que eles fazem? Trazem água para o rei. Está aqui, rei, aquilo que o senhor está precisando. Aquilo que você pediu para nós. É muito gostoso você ter pessoas que honram você, irmãos. Nossa, como eu tenho que agradecer. Quantos amigos têm me honrado, quantas pessoas têm honrado a minha casa, a minha família. Como eu tenho sido honrado em tudo na minha vida, assim, na minha família. E toda vez que eu tenho sido honrado, eu procuro de alguma maneira honrar também essas pessoas. Eu não sou uma pessoa que gosto de infiltrar e eu acho que muita gente é assim. Eu não gosto de ficar entrando na vida das pessoas, eu procuro. Só digo, de vez em quando eu falo para muitos dos meus amigos, eu entro em contato e falo assim: ó, eu tô aqui, viu? Pode contar comigo. Se precisar de alguma coisa, dá uma ligadinha, dá um alô. Minha oração você está sempre na minha oração, fique em paz. Mas eu não quero invadir a sua vida. Mas eu tenho sentido tanto prazer em muitas coisas, irmãos, porque eu tenho visto tantas pessoas honrando a Deus. E é tão gostoso quando você tem pessoas honrando a Deus. Pessoas que sabem da sua necessidade. Mas é triste. É triste você não ter pessoas do teu lado. Pessoas que não te honram. Então existem os dois lados. Eu queria encerrar essa mensagem das duas formas. Você deve aprender a honrar as pessoas. E quando você for honrado pelas pessoas, você deve honrar também. Porque nós vemos lá na história que nós lemos no começo de Lucas capítulo 10, nós vemos a seguinte situação. O sacerdote não honrou aquele homem que era dele. E talvez aquele sacerdote tinha muita desculpa. Talvez aquele sacerdote podia estar dizendo assim: eu estou atrasado. Eu tenho compromissos demais com a igreja, eu tenho que cuidar do templo, eu tenho que cuidar das pessoas, eu tenho que ir ali pregar a palavra. Nossa, eu sou importante, eu estou acima de todos, eu sou o sacerdote, eu sou o comandante da igreja, eu sou aquele que cuida de tudo. Então não posso parar para ajudar um simples homem que está ali arrebentado. Não posso parar. Talvez o sacerdote tenha pensado assim, e naquele pensamento dele falou assim: Deus sabe de tudo. Ele deixou de honrar aquele homem, que mal sabe ele, que era um israelita. Ele sabia que era israelita, e aquele homem de Israel, com certeza sacrificava todo ano as suas ofertas e seus dízimos lá na casa do Senhor. Dava o teu sangue. Pode ser que podia ser um judeu não tão assíduo, mas era um homem que era judeu e tinha os seus compromissos com a lei. O levita, nós sabemos que o levita naquela época era aquele que tomava conta de algumas coisas e tocava a harpa e assim por diante. O levita falava assim: estou atrasado. Também estou atrasado. Eu tenho que chegar o quanto antes. Se o sacerdote passou aqui, não parou, significa que o sacerdote está na minha frente. E eu, como levita, tenho que chegar antes do que o sacerdote. Então deixa eu correr, eu deixo ele aí. Então eu queria falar sobre essas coisas. Eu não sei quem você não tem valorizado. Eu não sei quem você tem deixado de valorizar. Mas eu queria dizer para você: valorize as pessoas. Se você tem sido valorizado, não esqueça das pessoas. Liga, manda um abraço, pede para vir junto. Não deixe a pessoa sozinha. Porque muitas pessoas que têm valorizado você e você não tem valorizado, elas estão
caindo, precisando do teu apoio, e você não tem apoiado. E da mesma maneira, apoie. E se você ama essa pessoa, continue fazendo. Independente do que seja, pegue a sua espada, lute contra os guerreiros, ajude, fortaleça essa pessoa. Apoie na tua casa, na tua família, no teu trabalho, os seus amigos, quem quer que seja. Seja um homem de Deus que faz a diferença. Porque é isso que nós estamos. Porque a Bíblia diz que Deus está olhando e procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem serão esses adoradores? Quem serão esses homens que vão fazer a diferença? Eu encerro essa mensagem nessa noite deixando para você isso, do fundo do meu coração. Se você me ouviu, você que frequenta conosco aqui, você sabe disso. Quantas vezes já falei para você? Precisar, pode contar comigo. Se você precisa de oração, peça oração. Precisa de ajuda, peça ajuda. Deus, com a nossa fé, com a nossa força, com a nossa oração, há de cumprir todas as coisas das nossas vidas. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? E essa é a minha mensagem nessa noite. Eu queria orar nesse momento. Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus, porque nós vamos iniciar mais uma semana. E eu creio que nessa semana muitas coisas virão para nós. E nós teremos que discernir como nós vamos lutar as nossas batalhas. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença e agradecemos. Tudo aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor vai fazendo em nossas vidas. Que o Senhor coloque em nós um espírito de guerreiros, de pessoas, Pai, firmes, fortalecidas, Pai. Pessoas que fazem a diferença, pessoas que lutam a batalha a cada dia, independente de achar, ó Pai, se vai dar certo ou não, mas acreditando que pela fé o Senhor vai fazer de nós verdadeiros adoradores, vencedores, homens e mulheres fortes, poderosos, que venceremos os obstáculos. Pai, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, para que nós possamos ouvir a Tua voz e abraçar aqueles que estão precisando de amor, de carinho. Que nós sejamos, Pai, aqueles que vão levar a paz, o amor e a comunhão a todas as pessoas. Pai, abençoa este lar, abençoa essa casa, abençoa essa família, Pai. Derrame a Tua unção, ó Pai, a Tua graça, fortalece esse pai de família. Fortalece, ó Pai, abençoa, Pai, aquele que está doente, ferido, machucado. Nessa noite eu quero orar também pelos enfermos. Abençoa, Pai, cura, liberta, em nome de Jesus. Assim nós oramos nessa noite e agradecemos o Senhor. Que a paz do Senhor, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e que a unção e o Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém. Até mais, irmãos. Deus abençoe. Fiquem com Jesus.